Oi, gente, tudo bem? Tô de volta aqui para mais um videozinho no Simplifica Biologia. Eu espero que todos vocês estejam bem dentro dessa nossa semana maravilhosa. E hoje eu quero tratar sobre um outro assunto bem legal. Hoje eu quero explicar para vocês alguns pontos importantes que trazem uma certa dúvida e que aqui nós vamos então conseguir destrinchar especificamente, né? E trazermos então esses pontos positivos e importantes sobre uma das grandes características para conseguirmos compreender o fenômeno do crescimento do cabelo. O que eu quero dizer isso para vocês? Bom, nós sabemos que o cabelo cresce, mas o que é o chamado ciclo capilar? Como conseguir identificar esse ciclo capilar e a importância da compreensão deste ciclo para o processo de entendermos como o cabelo cresce e por que, por exemplo, eu não tenho uma sincronização para que todo esse meu cabelo entre em um período de queda? Isso seria extremamente prejudicial para nós, devido exatamente à importância que o cabelo tem para o nosso fisiológico. O que eu quero dizer para vocês com este aspecto importante? Bom, o cabelo, todos nós sabemos, ele serve para alguns pontos importantes. A proteção, né, que é exatamente para a incidência de raios ultravioleta, contra o calor e também contra choques. Além de ser um grande processo importante para a formação psicológica da pessoa, né, o que vai nos dar a orientação de como nós nos sentimos e como nós nos enxergamos através do nosso cabelo. Vocês já pararam para pensar que uma pessoa sem cabelo, sem sobrancelhas e sem cílios, ela não apresenta a mesma fisionomia do que nós? Bom, isso é um ponto importante. Faz parte de nós conseguirmos identificar a expressão das pessoas, o que este rosto quer nos transmitir a partir do seu comprimento, da sua forma, da sua estrutura. Nós passamos uma mensagem com o nosso cabelo e com os nossos pelos, que ele serve também para um processo de diferenciação sexual e também para uma caracterização da nossa própria personalidade. O cabelo é o reflexo de como nós estamos nos sentindo naquele exato momento. Então a importância do cuidado com o cabelo, ela vai muito mais para questões além da estética, mas também para questões psicológicas dentro da nossa caracterização. Fazendo esse pequeno parênteses com vocês, eu quero então solicitar para que todos que estão me acompanhando aqui não deixem de se inscrever no canal, deixarem o seu like, que é muito importante para o canal continuar crescendo. Tá? Nós estamos então começando a desenvolver esse trabalho e quanto mais vocês puderem ajudar compartilhando os vídeos com seus amigos, colegas, com quem vocês acham que gostariam deste assunto, mais ajuda o canal a crescer e nós vamos então continuar fazendo o nosso trabalho. A ideia aqui, como eu já havia dito nos demais vídeos, é produzir 2 vídeos por semana para vocês com muita curiosidade relacionado à tricologia, a todo este assunto quanto à estética, à fisiologia e às principais características, com uma boa pintada de bom humor e sempre trazendo uma explicação simples e fácil para que vocês consigam compreender alguns assuntos que são tabus, alguns assuntos que são complexos e que muitas vezes não falam para vocês. Então aqui dentro do canal no Simplifica Biologia, nós vamos ter todo este processo para vocês de uma maneira bem mais facilitada. Sem mais delongas, eu espero que todos vocês já tenham dado o seu like e já tenham se inscrito no canal. Vamos então começar a nossa explicação. Vamos lá, gente, então. Ciclo capilar. O que é o ciclo capilar? Bom, o ciclo capilar ele vai ser caracterizado pelo processo do crescimento deste meu cabelo. Como é que nós vamos identificar todo este meu processo do crescimento do cabelo e o que nós estamos trabalhando quando eu descrevo para vocês assim como chamado ciclo capilar? Bom, o crescimento do cabelo ele vai ser separado basicamente em 3 principais fases. Vocês vão poder estar vendo aqui no vídeo algumas imagens que vou estar ilustrando para vocês aqui especificamente estas 3 organizações, estas 3 fases. A primeira, como nós vamos estar observando e visualizando aqui, é a chamada fase anágena. Observem este fio de cabelo. É um fio de cabelo que se apresenta então mais longo, né? Mais grosso, mais vistoso. É um período do crescimento do cabelo que é considerado o mais longevo de todos. É o período em que nós estamos com a expansão. As nossas células encontradas dentro do folículo piloso se apresentam no seu ponto máximo de crescimento e de divisão celular e nós vamos mantendo essa condição saudável. Qual é o período específico, pessoal, que eu posso considerar como o período de fase anágena? Nós temos então um período que vai variar de 3 a 6 anos, basicamente, com o nosso cabelo crescendo, que é um período normal. E aí ele entra, então, num segundo aspecto. Esse fio de cabelo ele vai chegar em um determinado momento em que ele não vai se dar mais a sustentação e começa a diminuir o seu processo de crescimento. Vocês não se espantem, isso é normal. Como eu falei para vocês, nós não vamos ter toda a região
onde se tem o crescimento de pelos, tendo o mesmo período. Eu vou ter pontos distintos que vão apresentar fases diferenciadas. E isso vai permitindo com que eu vou mantendo a minha quantidade de pelos e permitindo a troca sem que ocorram brechas dentro desse meu espaço. Então é um mecanismo bem legal. Isso é exclusivo dos humanos? Não. Nós vamos ter todos os, principalmente mamíferos, basicamente pela presença de pelos, que são essas estruturas modificadas, apresentando a mesma caracterização, gente. Então isso é o que nós vamos herdar dos nossos ancestrais, na qual nós temos essas características dos pelos. Se vocês observarem gatos, cachorros, porquinhos da Índia, macacos, né? Toda uma vasta variedade de mamíferos, na qual eu posso citar aqui, que apresentam esta grande quantidade de penugem, e eles vão passar por esses mesmos processos de ciclo. Então, tanto que é necessário se fazer o processo de se escovar os nossos animaizinhos de estimação para retirar aqueles pelos que se encontram na fase, né, de decréscimo. Então, isso também já é um outro ponto legal, tá? Mas isso é só uma curiosidade inútil para que a gente consiga complementar e que eu consiga trazer um pouco mais de conteúdo. Nós falamos da primeira fase, a fase anágena. Bom, nós temos uma segunda fase, que é a fase chamada de catágena. Essa é um pouco mais difícil de nós conseguirmos visualizar, porque ela é um estágio meio termo. O fio ele começa a se tornar um pouco mais atrofiado, mas ele mantém as características do folículo piloso dentro da nossa região específica, com o bulbo capilar ali, mantendo algumas funções básicas, mas já não fazendo esse processo de crescimento. O período catágeno é exatamente quando ele chega num estágio de estafa, e a partir dali ele já não vai mais conseguir fazer este crescimento. Então ele está neste meio termo em que ele se mantém, mas ele não vai mais continuar se desenvolvendo. Tá? Esse é um período que dura em torno de 3 a 6 meses, é um período muito mais curto. É um período preparatório para quando este cabelo começar a cair, eu já ter um outro entrando em fase anágena. Né? Por quê? Porque ele vai entrar num último período, que é o período da fase telógena, que também vai levar ali no máximo 2 meses para ele concluir o seu ciclo. Quando o fio já se torna muito mais fino, nós vamos ter a parte do bulbo atrofiado e um descolamento da região, né, da parte da pápila capilar, aonde ele vai se desgrudar. A pápila capilar é a base onde se encontra dentro do folículo piloso e a inserção onde eu vou ter as minhas células que conseguem se proliferar. Então há um descolamento desta região. Este cabelo vai começar a ser empurrado por outro que começou a crescer e se proliferar ali e vai empurrando este fio de cabelo para fora do folículo piloso, tá? Então nós vamos tendo essa região. Para quem faz e é habituado a observar dentro do exame de tricoscopia, que é o microscópio capilar especificamente, é um dos pontos na qual nós observamos para poder observar a questão de queda normal. Se nós apresentamos uma quantidade de cabelos telógenos que possa estar acima do normal em uma determinada região, o primeiro ponto é observar quantos fios de cabelo estão saindo de um mesmo folículo piloso. Nós podemos observar muitas vezes 2 ou 3 fios saindo. Isso já indica que nós temos um que já está na fase final, que é considerado normal, sendo já substituído por outro fio de cabelo naquela região. Então esse é o nosso processo do ciclo. São estas 3 fases distintas aqui que vão regular todo o processo do crescimento do meu cabelo. Bom, para nós concluirmos esta parte final aqui, eu ainda quero falar para vocês quais são os pontos importantes e os fatores ambientais que possam regular esse processo do ciclo. Para quem não acredita, nós vamos ter então as fases ou as estações do ano como pontos importantes, tá? Nós vamos ter um processo de troca normal da nossa pelagem, especificamente, entre os períodos, né, final do inverno e início da primavera e final do verão e início do outono, que são os 2 pontos principais onde eu vou mudar completamente a minha estrutura capilar. Por quê? Porque nós estamos saindo num período onde o meu fio do cabelo vai ter uma maior produção de melanina, para uma maior absorção, manutenção de temperatura, características de uma pelagem mais voltadas ao frio, tá? E um outro ponto importante, quando nós vamos ter um fio de cabelo já se adaptando para as condições do verão, com uma maior incidência específica de luz solar e algumas adaptações meu fio do cabelo para conseguir ter uma maior absorção de raios ultravioleta. Então há uma pequena diferenciação. Dentro destes períodos é normal de se esperar que se apresentem quedas de cabelo, tá? Mas são pontos característicos e normais na qual nós vamos estar observando aqui, gente. Tá? Então é isso que eu tinha para trazer para vocês sobre a questão do ciclo capilar. Tá? Vocês acreditam que tenham bastante informação e
De novo, lembrando, não deixem de se inscrever no canal, tá? E deixem o seu like aqui para fortificar. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.